Sou Coritiana, tudo bem com vocês? Coritianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre a grande surpresa. André Carrillo pode ir para jogo contra o Santos. Vou falar isso para vocês aqui neste vídeo. Vamos falar também sobre briga entre Pera Pharma e Betano. Tenho mais novidades para trazer para vocês. Vamos falar também sobre possível renovação de Memphis. Já trouxe para vocês no vídeo de ontem que Memphis não deve renovar com o Corinthians. Vou trazer também alguns dados importantes, e Corinthians já tem uma resposta para vocês do vídeo de ontem sobre a proposta que tem por Breno Bidon, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui então, vamos falar da grande surpresa, né? Porque ninguém esperava que André Carrillo pode ser relacionado para o jogo contra o Santos. De forma surpreendente, o jogador que estava cotado para voltar somente no ano que vem já pode voltar agora na partida contra o Santos. O jogador saiu do departamento médico há uma semana, já está fazendo essa transição em campo e não está sentindo dor. Eu estou cravando aqui que o André Carrillo vai para jogo contra o Santos? Não, tá, Fiel, mas a chance existe do jogador ser relacionado. E mesmo que não seja relacionado, mesmo que não vai para jogo, para nós corintianos, já é uma baita notícia, já é uma ótima notícia você poder contar com o André Carrillo para a Copa do Brasil, jogo importantíssimo que o Corinthians vai ter, porque se ele já pode ser relacionado com o Santos, obviamente que é certeza que teremos André Carrillo na Copa do Brasil. Tá, Fiel? Então comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Coritianeiro, que ótima notícia, bom pro Corinthians ou não, Coritianeiro? Eu acho que a gente tem que ser mais seguro com o André Carrillo, esperar um pouco mais. Quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto, então comente aqui, tá bom? Fiel, sobre Memphis Depay, trouxe para vocês no vídeo de ontem que o jogador está insatisfeito com o Corinthians, não é para menos, afinal o jogador vem tendo as suas premiações atrasadas, afinal são premiações milionárias, vamos dizer assim, né? Porque o Memphis Depay, a última premiação dele foi de 11 milhões de reais. 11 milhões de reais, sendo que nos últimos, desde quando o Memphis chegou, o Corinthians ganhou um Paulistão. Esses 11 milhões é referente ao quê? Assistências, número de jogos jogados, classificação avançando para fases seguintes da Copa do Brasil. Afinal, que premiações gigantes são essas? Então isso desagrada um pouco a diretoria do Corinthians, tá? Porque esses contratos, essas premiações foram acordadas na época do Augusto Melo. Então chega agora, é lógico que a diretoria está descontente, são valores muito altos e contrato você não se quebra assim, você não tira premiações assim, tá? Então isso tem que esperar um tempo, tem que ter uma renovação de contrato para fazer novos termos, isso é uma coisa bastante burocrática, tá? Então o Corinthians está insatisfeito e o Memphis está insatisfeito por não estar recebendo suas premiações. Se a gente fazer uma análise aqui, eu não estou tirando os méritos do Memphis futebolisticamente. O jogador, ele é o artilheiro da Holanda. Isso estamos falando porque a Holanda já teve grandíssimos jogadores. O próprio Van Persie que ele passou, o Koeman, se a gente analisar aqui o Bergkamp, como é que chama? O Robben. A Holanda já teve vários jogadores espetaculares. Se a gente for voltar mais atrás ainda, o Kluivert, vários jogadores muito bons. Zayden, David, são jogadores excelentes que já teve na história da Holanda, e o Memphis é o maior artilheiro de todos eles, tá? Então é óbvio que é um jogador de bastante qualidade, e os números dele no Corinthians são bons. Mesmo a gente não vendo esse futebol, mas são números bons. Só que na Holanda são melhores ainda que os números que estão no Corinthians. Então algo tem aí. Ele joga muito bem na Holanda e não joga e não está entregando no Corinthians. Pelo menos, vamos dizer assim para a gente ser mais coerente, pelo menos não está entregando o valor que ele ganha, tá? Futebolisticamente, não vale os 6 milhões que o Memphis Depay está entregando no Corinthians. Então algo tem que sentar com o Memphis e ver, tá? Memphis, é o seguinte, a gente sabe que você está descontente, o seu futebol lá no ano passado é totalmente diferente para este ano. É por conta das premiações atrasadas? Você quer sair do clube? O Corinthians tem que ficar parando de ficar namorando ou de ficar, vamos dizer assim, cedendo para jogador. Você tem que chegar, que isso também é papel do Fabinho Soldado, chegar no jogador e dar uma dura dele. Não é só porque é o Memphis, não é só porque é um jogador midiático, um jogador que tem uma história na sua carreira, passando por grandes clubes de futebol, que você tem que pegar reprimido diante dele. Afinal, estamos falando do todo-poderoso Corinthians, estamos falando do maior clube do Brasil. Então ele tem que saber disso e tem que respeitar. Então tem que chegar no mês e falar, ou você joga bola, ou a gente dá um jeito de rescindir, a gente faz algo que é melhor, que é ambos para as equipes, tanto para você quanto para o Corinthians.
Porque não é possível um jogador com essa bagagem futebolística não estar entregando nada no Corinthians, jogar apenas o jogo que quer. Isso não pode acontecer, pelo menos eu penso assim. Se o Memphis não está satisfeito aqui, fiel, quando um jogador não está satisfeito no clube, ele não joga. Qualquer médico, pode ser o melhor médico do mundo. Se o jogador chegar e falar, estou com dores, nenhuma máquina consegue detectar se o jogador está falando a verdade ou não, se ele está com dores ou não. Nenhuma máquina no mundo. Ele pode falar, estou sentindo uma dor na panturrilha. Não tem como você diagnosticar, falar, não, você está mentindo, a máquina está dizendo aqui que você não tem dor. Isso não existe. Então o jogador realmente vai jogar o jogo que quer. Quando entrar em campo, vai fazer corpo mole, não vai correr, vai ficar trotando, pega a bola, dá um toquinho aqui, não compromete, mas também não destaca um jogador que ganha muito dinheiro, tá? E eu tenho certeza absoluta que se o Memphis estivesse com suas premiações em dia, a vontade dele jogar no Corinthians hoje seria totalmente diferente do que está nesse momento, tá? Então, a última informação que chegou pro corintianeiro que eu passei para vocês é que Memphis não renova o seu contrato com o Corinthians e o Corinthians não vai fazer um pingo de esforço para renovar o contrato também com o Memphis Depay, tá? Pelo menos são as últimas informações que chegou pro corintianeiro. Pra gente chegar na última informação aqui da Bet, tá, fiel? Que é uma informação bombástica, quero falar para vocês a respeito de Breno Bidon. É isso mesmo. O Corinthians recusou a proposta de 95 milhões de reais pelo meia Breno Bidon, tá? Eu tenho uma coisa comigo assim. O Breno Bidon, já trouxe para vocês no vídeo de ontem, que ele vive altos e baixos. E vai lá num jogo e arrebenta, no outro jogo ele fica muito abaixo da média. No outro jogo ele arrebenta, no outro ele fica muito abaixo da média. Ele nunca consegue manter uma constância, tá? Uma continuidade de um nível elevado. Ele sempre vai mantendo aquele altos e baixos, tá? Eu lembro de um jogador da base do Corinthians, não sei se vocês vão lembrar aqui, quem é corintiano um pouquinho mais velho vai lembrar, um jogador da base que se chamava Lulinha. O Lulinha na base fez 300 gols. Isso não é força de expressão, não estou dizendo um número aqui como força de expressão. Realmente, ele fez, não estou falando figuramente, realmente ele fez 300 gols na base do Corinthians. Subiu para o profissional, teve uma proposta milionária para a época, se eu não me engano, que para a época já era mais de 200 milhões. E isso para hoje já é uma coisa surpreendente. Imagina para a época, mais de 200 milhões. E o Corinthians disse não. O Corinthians falou, não, a gente vai segurar esse jogador, que esse jogador vai arrebentar. E o Lulinha, cara, hoje nem de futebol eu acho que ele joga mais, porque não tem clubes que quer ele. Ele não consegue jogar futebol mais. Ele não tem... eu acho que ele não joga hoje em nenhum clube profissional de futebol. Ele encerrou sua carreira, de tão fraco futebolisticamente que ele é. E o Corinthians perdeu na época uma baita proposta. Então o Breno Bidon, não estou dizendo que é igual, ele já mostrou que tem qualidade. Hoje ele é considerado titular do Corinthians com a ausência dos principais jogadores do timão. É um jogador muito novo, que tem grande perspectiva de venda futura. É igual os jogadores da Europa, igual os times da Europa gostam de contratar. Jogadores novos, com perspectiva de venda e com potencial. O Bidon tem todas essas características, mas vive altos e baixos. Então, de repente, o Corinthians hoje perde uma venda de 95 milhões de reais, que eu acho que também não vale, mas se forçasse, eu acho que até 150 milhões de reais ele conseguiria no Breno Bidon. 150 milhões de reais hoje vindo a maior parte para você, que é cria do terrão, você consegue liquidar só as dívidas de mais urgência, as dívidas mais urgentes, né? Que tem aí o Transferban, o Félix Torres, Matias Rojas, Rodrigo Garro, vai entrar Kaká, tem também o Maicon, se eu não me engano, uma parcela do Maicon, tem o Charles, então tem muitos jogadores que ainda vão entrar, já que está em vigor, que é a do Félix Torres. Então o Corinthians recebendo essa grana, ele consegue dar uma estabilizada nas suas dívidas para a gente iniciar o ano que vem sem dívidas. Fiel, é de suma importância que o Corinthians inicie o ano sem transferban, sem dívidas. Porque se o Corinthians iniciar a janela aberta com o transferban, até ele pagar toda essa quantia, todo esse montante financeiro, para depois ainda ter que investir mais para contratar, vai ser mais um ano que o Corinthians não vai contratar ninguém. Vai ser mais um ano que o Corinthians vai procurar jogadores, oportunidades de mercado. Vai ser mais um ano que o Corinthians vai procurar jogadores sem contrato. Em outras palavras, pode ser também que o Corinthians nem contrate, porque às vezes nem consiga sair do transferban. Corintianeiro, podemos perder pontos no campeonato ou até ser rebaixado. Fiel, isso só acontece quando o time fica 3 temporadas seguidas no transferban, tá? Tem que ficar 3 anos seguidos no transferban para você ter uma quantia de pontos determinada pela FIFA que você perde e depois até mesmo um rebaixamento aí, só que aí eu já não sei quantos anos é,
para o clube se rebaixar automaticamente, tá? Mas esquecem esses negócios de perder pontos de imediato, porque isso realmente não acontece. E eu tenho certeza que com os dummies rights, também com o patrocínio master, os adiantamentos que vai vir, o Corinthians tem a obrigação, o dever de quitar as suas dívidas. Certo, fiel? Vamos passar aqui para a próxima notícia do Corinthians, tá? Porque eu recebi uma informação que é absolutamente bombástica, tá? Fiel, hoje no Corinthians tem a Betano, que está, né, pelo menos até a última informação que chegou, com a maior proposta na mesa para patrocínio master, tá? E ela também briga com os dummies rights. Só que a Hypera Pharma, o Corinthians notificou a Hypera Pharma uma semana atrás que estava negociando o patrocínio master. E a Hypera Pharma comunicou ao Corinthians faz poucos dias atrás que vai fazer uma proposta para o Corinthians. Agora a informação que chega para o corintianeiro é a seguinte: a Hypera Pharma já fez uma proposta para o Corinthians. Eu não sei qual é o valor dessa proposta, não sei falar para vocês. Se eu falar qualquer valor aqui da Hypera Pharma, eu estou mentindo para vocês, eu não sei qual o valor. Só que a Hypera Pharma está forçando o Corinthians a aceitar esse valor. Como assim, corintianeiro está forçando? Ah, vamos supor que ela igualou uma proposta da Betano. Ela está forçando o Corinthians a fechar com ela o quanto antes, porque se virar novembro, a multa contratual que tem da Hypera Pharma cai mais ainda. Se eu não me engano, hoje é 40 milhões ou 30 milhões. Se virar o mês, essa multa contratual vai cair mais ainda. Então ela está forçando agora o Corinthians, olha, aceita, a gente está aqui numa parceria faz tempo, a gente tem uma história, a gente já paga o Memphis Depay de presente, que a Hypera Pharma não tinha obrigação nenhuma de pagar 80% do Memphis, nem estava em contrato isso, a gente está aqui ajudando e tal. Estão pressionando o Corinthians para aceitar a proposta da Hypera Pharma, porque se virar outro mês, a multa contratual ainda vai cair mais ainda do que já está, se eu não sei se é 40 ou 30 milhões, pode cair para 15 ou 10, onde facilitaria aí a empresa pagar a multa contratual da Hypera Pharma, tá? Então a briga ainda está entre Hypera Pharma e também a Betano. Estão brigando aí, a Hypera Pharma forçando o Corinthians por causa dessa multa contratual. Se o Corinthians souber trabalhar, se o Corinthians souber usar a cabeça, tá? A gente não tem que preocupar com uma pressão da Hypera Pharma. O que o Corinthians tem que fazer é saber, tá? Desculpa, Fel, tô falando Hypera Pharma aqui, me perdoem, tá? É Esportes da Sorte. Hypera Pharma é os dummies rights, é Esporte da Sorte, tá? Me perdoem, tá? Esportes da Sorte que está pressionando o Corinthians para fazer uma proposta, para aceitar a proposta dela, porque senão a multa contratual vai cair mais ainda, tá bom? É Hypera Pharma, a Esportes da Sorte com o patrocínio master. Então ela está pressionando o Corinthians para aceitar essa proposta o quanto antes possível para não virar o mês e essa multa contratual cair o valor mais e mais ainda, tá? Só que se o Corinthians souber trabalhar realmente, se o Corinthians souber trabalhar esses valores, ele não tem que acertar pressão nenhuma. Ah, mas por quê, corintianeiro? Porque o Corinthians tem que aproveitar o momento é agora de aproveitar para conseguir extrair o maior valor possível, realmente fazer um leilão. Olha, quem dá mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, fechado. É assim que o Corinthians tem que agir. O Corinthians tem que saber trabalhar da melhor forma possível para extrair o maior número financeiro possível para receber anualmente do patrocínio master, tá? Nessa briga entre Esportes da Sorte e Betano, tá? Então a briga continua e a Esportes da Sorte forçando o Corinthians a acertar para não chegar no próximo mês e essa multa contratual cair mais ainda. Certo, fiel? Olha, pelo menos é o que tem de mais atualizado aqui do Corinthians para passar para vocês. Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Me perdoe esse pequeno erro aí, que eu confundi Hypera Pharma com Esportes da Sorte, tá bom? Mas eu acho que deu para entender, o vídeo ficou muito bem explicativo para vocês. De tarde eu trago mais um vídeo. Fiquem todos com Deus, uma ótima terça-feira para todo mundo e amanhã tem Coringão, nosso clube do coração contra o Santos. Certo, fiel? Muito obrigado novamente e vai Corinthians!